Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologia Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, daremos continuidade aos estudos sobre a composição do ar. Desta vez, estudaremos sobre as doenças que surgem quando o ar fica poluído. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Sabemos que a qualidade do ar que respiramos está diretamente ligado à nossa saúde e sobrevivência de todos os seres vivos. Correto? Sim. Então, para entendermos melhor sobre isso, vamos juntos verificar como funciona a propriedade do gás oxigênio. O gás oxigênio está presente no ar e ele tem propriedade comburente, ou seja, acelera a combustão. A propriedade comburente do gás oxigênio é importante, por exemplo, na respiração celular. Durante esse processo, o alimento atua como combustível, que é queimado pelo gás oxigênio. Essa queima é lenta e ocorre em diversas etapas. Isso resulta na liberação gradativa da energia sem aumento brusco da temperatura do indivíduo, o que poderia causar sua morte. A energia liberada é, em grande parte, aproveitada para a realização de diversas funções vitais, como o produto final da respiração, a formação de água e gás carbônico. A palavra respiração também é usada para descrever o movimento de entrada de ar nos pulmões e saída do ar deles. Quando o ar chega ao interior dos pulmões, uma parte do gás oxigênio difunde-se para o sangue. O sangue leva esse oxigênio para as células do corpo, que utiliza no processo de respiração celular. Como consequência, o gás carbônico resultante desse processo difunde-se para o sangue e de lá para o ar que está nos pulmões. Quando o ar é eliminado dos pulmões, está com menos gás oxigênio e mais gás carbônico do que quando entrou. Primeiro momento. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos humanos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A poluição é um problema real que atinge o ar, a água e o solo, tornando-se cada vez mais acentuado graças às nossas atitudes. Segundo momento, a poluição do ar pode ser definida como presença de substância proveniente das atividades humanas ou da própria natureza, que pode colocar em risco a qualidade da vida dos seres vivos. O ar poluído pode causar sérios problemas ao homem e outros seres, portanto, ele é impróprio e nocivo. O terceiro momento. A poluição do ar tem se intensificado desde a primeira metade do século XX, com o aumento crescente de indústrias e carros que lançam diversos poluentes na atmosfera. Vale destacar, no entanto, que também existem fontes naturais de poluição atmosféricas, tais como a poeira da terra e vulcões. Quarto momento. Os poluentes atmosféricos podem ser divididos em dois grandes grupos, os poluentes primários e os poluentes secundários. Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente por uma fonte de poluição, como um carro. Já os poluentes secundários são aqueles que sofrem reações químicas na atmosfera, ou seja, são formados a partir da interação do meio com o poluente primário. Dentre os principais poluentes do ar, podemos citar a fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono. Essas substâncias podem causar sérios danos à saúde do homem. O monóxido de carbono, por exemplo, diminui a capacidade do sangue de transportar oxigênio pelo corpo, podendo causar hipoxia tecidual. Já o ozônio possui papel oxidante e citotóxico, podendo causar irritação nos olhos, diminuição da capacidade pulmonar, por exemplo. O dióxido de enxofre relaciona-se com irritações das vias aéreas superiores, assim como o dióxido de nitrogênio. Esse último também pode provocar danos graves aos pulmões. Além desses problemas, a poluição do ar desencadeia diversas outras consequências para o nosso corpo. Ela está relacionada com a diminuição da eficácia do sistema mucociliar das nossas narinas, aumento dos sintomas da asma, infecções das vias aéreas superiores e incidência de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. É importante frisar que
Crianças e idosos são os mais vulneráveis, sendo frequentemente internados, principalmente com doenças respiratórias. A qualidade do ar pode melhorar ou piorar de acordo com as condições de tempo de uma cidade. Quando há períodos com baixa umidade e pouco vento, é comum vermos cidades com maior concentração de poluentes. Isso se deve ao fato de que a dispersão dessa substância ocorre lentamente. Sendo assim, é fundamental a atenção redobrada nessas épocas do ano. Agora, iremos falar um pouco sobre cada uma delas. A pneumonia, apesar de ser uma doença infecciosa, pode estar associada à poluição atmosférica, já que alguns componentes gasosos da poluição atmosférica, SO2, por exemplo, possuem alta solubilidade e, portanto, tem uma alta taxa de absorção nas vias aéreas. Ela é a infecção que inflama os alvéolos pulmonares de um ou ambos os pulmões, que podem ficar cheios de líquido. A pneumonia causa febre alta, tosse seca, dor no peito e fraqueza. A asma é uma condição crônica na qual as vias aéreas do corpo, os brônquios, ficam inflamadas e estreitas, reduzindo a passagem do ar para os pulmões e provocando sintomas como tosse, aperto no peito e dificuldade para respirar. Os ataques de asma são classificados de acordo com sua gravidade e podem ser leves ou graves e de difícil controle. O que piora a asma é a exposição a fatores externos, como agentes irritantes e aspectos climáticos. Entre os fatores do clima, a poluição do ar é o que mais gera apreensão por estar muito além do controle da pessoa asmática. Efizema pulmonar. Acredita-se que a exposição à poluição atmosférica, inalação de fumaça de cigarro e detritos no trabalho sejam fatores que contribuem para o efizema pulmonar. O principal sintoma de efizema é a falta de fôlego ou sensação de não estar inalando o ar suficiente. Bronquite é uma doença caracterizada por inflamação dos brônquios. Alguns indivíduos são mais suscetíveis à piora dos sintomas quando expostos a locais com maior concentração de poluentes. Rinite. A disfunção gera irritação no nariz, na boca, nos olhos e na garganta e na pele. As pessoas acometidas por esse mal sofrem com coriza, espirros, lacrimejamento dos olhos. O acúmulo de partículas de poluição no pulmão pode dar origem à doença. Por isso, pessoas que vivem nas áreas urbanas estão mais suscetíveis ao problema. Um desses problemas é o câncer, que é uma doença multifatorial e a combinação da exposição ambiental e dos fatores genéticos como pode contribuir para o aumento do câncer na população. Agora, vamos ver algumas medidas contra a poluição do ar. Para evitar a poluição do ar, diversas medidas podem ser realizadas. Algumas são ações pessoais e outras coletivas. Vejamos algumas ideias. As queimadas utilizadas para limpar o solo, para o plantio, por exemplo, podem ser substituídas por técnicas agrícolas que reduzem a emissão do gás carbônico, material, particulado e outros poluentes na atmosfera. No plantio direto, por exemplo, não há queimada e o vegetal é cultivado diretamente sobre os restos da colheita anterior. A ocorrência de queimadas é monitorada por órgãos governamentais, que atuam evitando a propagação do fogo e identificando suas causas. Quando são provocadas por seres humanos, os responsáveis respondem pelo crime praticado. Outras sugestões: use o transporte público. Avalie a viabilidade de usar o transporte público para ir ao trabalho, ao invés de usar o carro. Utilize mais bicicleta. Invista em carona solidária. Não faça queimadas urbanas. Ajude a plantar árvores. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre a composição do ar e as possíveis doenças causadas por ela, vamos testar nosso conhecimento. Agora é a hora da nossa atividade. Atividade 1. A propriedade comburente, ou seja, propriedade que acelera a combustão, é importante na respiração celular. Qual é o gás que participa desse processo e tem essa propriedade? Alternativa A, gás nitrogênio. Alternativa B, gás hidrogênio. Alternativa C,
gás carbônico. Alternativa D, gás oxigênio. Ou alternativa E, gás ozônio. Vou dar um tempo para você responder. Vamos lá para a nossa resposta? Parabéns, você que marcou a letra D. Você acertou. Vamos conferir? O gás oxigênio está presente no ar e ele tem propriedade comburente, ou seja, acelera a combustão. A propriedade comburente do gás oxigênio é importante. Por exemplo, na respiração celular, durante esse processo, o alimento atua como combustível, que é queimado pelo gás oxigênio. Agora, senhores, vamos para a atividade 2. A qualidade do ar pode melhorar ou piorar de acordo com as condições do tempo de uma cidade. Em quais períodos é comum vermos cidades com mais concentração de poluentes? Alternativa A, quando há períodos com alta umidade e pouco vento. Alternativa B, quando há períodos com baixa umidade e pouco vento. Alternativa C, quando há períodos com baixa umidade e ventanias. Alternativa D, quando há períodos secos. Ou alternativa E, quando há períodos de tempestades. Vou dar o tempo para você responder. Parabéns, você que respondeu a letra B. Vamos conferir a nossa resposta? Quando há períodos com baixa umidade e pouco vento, é comum vermos cidades com maior concentração de poluentes. Isso se deve ao fato de que a dispersão dessas substâncias ocorre lentamente. Sendo assim, é fundamental a atenção redobrada nessas épocas do ano. Vamos para a nossa atividade 3. Uma das doenças ocasionadas pela exposição à poluição do ar, inalação de fumaça de cigarros e detritos no trabalho, tem como principal sintoma a falta de fôlego ou sensação de não estar inalando o ar suficiente. De qual doença estamos falando? Alternativa A, efizema pulmonar. Alternativa B, a asma. Alternativa C, bronquite. Alternativa D, AVC. Ou alternativa E, rinite. Vamos lá? Vou dar um tempo para você responder. Parabéns! Você que respondeu a letra A. Vamos conferir a nossa resposta? Acredita-se que a exposição, poluição atmosférica e inalação de fumaça de cigarro e detrito no trabalho sejam fatores que contribuem para o efizema pulmonar. O principal sintoma do efizema é a falta de fôlego ou sensação de não estar inalando o ar suficiente. Parabéns a todos os alunos que acertaram as questões da nossa atividade. Agora, vamos para a hora da revisão. Na aula de hoje, você aprendeu sobre os principais poluentes do ar, doenças que são causadas quando o ar está poluído, e que, através de nossas ações, podemos contribuir para respirarmos um ar mais puro. Senhores, ficou bem claro que nós precisamos do oxigênio para vivermos, não só nós, como os animais e os seres vivos. Mas que, para que haja essa convivência pacífica, nós temos que respeitar
ou seja, não poluir o meio ambiente, para evitar uma série de doenças e, dessa forma, a humanidade viverá em melhores condições de saúde. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.